Tudo bom? Tem alguém aí ainda, galera? Oiê, aqui é a Gilberte, artista de letra e muralista, e isso não é uma miragem. Depois de 2 semanas, eu acho, ou mais, sem vídeo, estamos de volta, ou vamos tentar estar de volta, mas ao longo do vídeo a gente vai falando sobre isso, porque o assunto de hoje é arte em parede externa. Me pediram nos comentários para falar sobre a diferença de fazer arte em parede em ambiente interno e ambiente externo, e esse vídeo é exatamente sobre isso. Tem algumas coisinhas que deixam o trabalho de pintura de arte em parede externa mais complexo. Então, por isso que eu separei aqui alguns tópicos pra gente conversar sobre, pra você ficar atento antes de surgir esse desafio pra você já tá pronto. Eu levei esses pontos em consideração quando eu fui fazer a minha primeira parede externa? Claro que não. Eu passei perrengue, porque, né, sou eu. Então, para que você não passe perrengue do lado daí, fica nesse vídeo até o final. E a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, já desde o início, é no momento de fazer o orçamento. Porque quando a gente vai fazer uma parede externa, a gente está exposto a situações que a gente não estaria se estivesse fazendo uma parede do lado de dentro. Como, por exemplo, sol, chuva, ventania. O tempo é imprevisível, de certa forma. A gente pode olhar ali na previsão do tempo, mas não é garantia de que aquilo ali vai acontecer. E você pode precisar parar de fazer a sua pintura momentos depois de ter começado ela. Ou ter que trabalhar durante menos tempo por dia, seja para aproveitar a luz do sol e aí ficou escuro demais, você não consegue mais enxergar na pintura. E tudo isso pode te custar mais dias de trabalho de uma forma geral. Segurança, distrações, barulhos, tudo isso atrapalha de alguma forma e faz com que o processo do nosso trabalho fique mais lento. Então hoje eu já levo tudo isso em consideração no momento de fazer o orçamento. E se você precisa de ajuda para fazer orçamento em arte em parede, tem esse vídeo aqui, não só para fazer um orçamento, mas para saber quanto vale sua hora de trabalho. Tem outro também que falando sobre como você monta sua proposta de orçamento. Enfim, tá cheio de vídeo aqui no canal para você fazer um Bertflix assim que esse aqui acabar. Outro tópico é a complexidade, que eu enxergo como sendo um pouquinho maior também. Ué, Ju, não é tudo parede? Por que a complexidade vai ser maior? Bom, eu acho ela maior não só pelos pontos que a gente acabou de falar do orçamento, mas pelo fator textura. Sim, 99,9% das paredes externas tem algum tipo de textura, seja ela mais discreta, com menos relevos e entradas, ou aquelas com muita textura. É muito difícil você ver uma parede externa lisinha, que nem as paredes internas. E a gente já falou sobre textura em outros vídeos aqui do canal também. Ela não só faz com que o tempo de execução da arte aumente, porque vai levar mais tempo para você preencher determinados desenhos e letras para que o acabamento fique bacana, como também ela danifica muito mais os seus materiais. No caso de pincéis e principalmente pontas de caneta, e isso eu mostrei na prática nesse vlog aqui de arte em parede, e era uma parede de varanda, nem era completamente externa, né? E ela era super texturizada. E esse daí é mais um vídeo pra quê? Pra você fazer um Bertflix. Cara, antes de começar a gravar, aparece uma lagartixa aqui e eu tô completamente apavorada e perdendo a concentração. Ai, que ódio. Eu nem tinha pavor de lagartixa, eu comecei a ter por causa da Mimi, porque gato não pode ter contato com lagartixa. Alguém me ajuda, por favor? E se você assistir esse vlog de arte em parede depois de ter vindo desse aqui, bota lá nos comentários, só pra eu saber se vocês pegam mesmo essas indicações de Bertflix que eu fico fazendo aqui pelos vídeos. Porque se não pegam, deveriam pegar. Esse tópico aqui passa despercebido em muitos casos, até em parede interna também, passa despercebido no modo geral do serviço. Mas ele é importante demais no quesito divulgação do seu trabalho, que é a criação das mídias. Em paredes externas é muito mais difícil de fazer um vídeo ou tirar uma foto, principalmente se você trabalha sozinha. Por quê? Porque em paredes internas a gente vai lá, pega nosso tripé ou faz uma gambiarra, apoia o celular em algum lugar, bota no time-lapse e deixa gravando enquanto a gente vai fazendo o trabalho. Sussa! Mas você vai deixar o seu celular num tripé
a metros de distância de você na rua, eu não vou. Até porque o meu celular é meu material de trabalho também. Então as opções que a gente tem é ou levar alguém com a gente pra que essa pessoa possa ficar fazendo as mídias e você ficar despreocupado fazendo o seu trabalho. A gente já conversou sobre isso também. Ou ir parando de tempo em tempo a pintura pra ir fazendo algum registro. Você mesma, né? Com seu celularzinho na mão, faz ali na hora, parou, guarda ele e volta a pintar. Quando eu fiz essa parede externa, eu praticamente não consegui fazer registro nenhum. A única coisa que eu fiz foi um antes e depois de vídeo pra fazer aquela transição. E em um momento eu lembrei e aí consegui segurar o celular um pouquinho ali enquanto eu fazia um trechinho de uma pintura. Foi basicamente isso. E o nosso trabalho é típico exemplo de trabalho que precisa ter mídias dele sendo feito. Então hoje eu também penso muito nisso. Na hora de me planejar pra fazer a arte em parede externa, até interna também, porque ter alguém com você poupa muito tempo e preocupação. Eu não canso de falar isso, porque eu acho que isso é uma mão na roda, ter alguém pra te ajudar nas mídias e até te ajudar também na hora de fazer algumas pinturas, alguns processos mais simples. Você já tinha pensado ou começado a levar esses pontos em consideração? Se não, e esse vídeo já te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, porque fazendo tudo isso, que não demora nem um minuto, o YouTube entende que você gosta do conteúdo daqui e vai te recomendar cada vez mais. E eu já peço desde já que vocês tenham paciência com essa artista / criadora de conteúdo, porque tá ficando mais difícil conciliar todas as coisas. E eu já falei pra vocês que o YouTube ainda não é uma fonte de renda considerável pra mim. A gente começou a monetizar o canal, mas não entra nada significante, basicamente. Então, por isso que eu diminuí a frequência aqui. Então, ultimamente eu tenho focado muito na VDK Lover, que é a minha marca de estampas de camiseta, como essa daqui. E já tem alguns vlogs aqui no canal falando dos bastidores da criação, pretendo trazer mais coisa pra cá também, mas não vamos deixar de falar de arte em parede e de trabalho com arte, não é? Porque, afinal de contas, isso também é trabalho com arte. E é isso, eu tô tentando voltar aos poucos aqui pro YouTube, espero que dê certo e conto muito com o apoio de vocês fazendo o quê? Assistindo aos vídeos. E deixando like e comentando. Essa é a forma que vocês podem me ajudar e para que eu continue trazendo mais vídeos pra cá, tá bem? Então tá bem, bora continuar. Materiais. Os materiais são basicamente os mesmos de parede externa para parede interna. A única coisa que eu gosto de me atentar é se o acabamento da tinta é para um ambiente interno ou externo. Tirando as canetas. Algumas canetas são à base de água. E eu acho que elas vão ter uma durabilidade muito curta, porque elas vão estar expostas ao sol, à chuva e até as com base em solvente eu prefiro não arriscar a usar. Só se for no máximo para fazer a minha assinatura, alguma coisa que precisa de muito detalhe, mas eu prefiro sempre usar as tintas acrílicas, que são as tintas para parede que a gente usa normalmente, só que para ambientes externos. Isso vem muito bem especificado na lata, tá? Não fiquem preocupados com isso não. Se você já usou caneta à base de solvente em paredes externas, conta aqui como é que foi, se deu certo ou não, essa questão de durabilidade. Eu fico muito curiosa pra saber isso, porque eu nunca arrisquei. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo com mais detalhes sobre tintas que eu uso. E esse tópico, materiais, está diretamente ligado ao próximo tópico que a gente vai falar, que é como passar arte pra parede. O projetor você só vai conseguir usar se você for fazer esse processo à noite. E se esse ambiente for escuro o suficiente para que a luz do projetor consiga projetar de forma eficiente para essa parede, ou se o seu projetor for muito potente. E outra coisa, para usar o projetor tem aquele fator segurança também que a gente já conversou. Então, eu acho um pouco arriscado. Aí a gente precisa ver as condições de cada lugar, né? Porque cada caso vai ser um caso. Tirando ele, nos resta as outras formas de transferência, que é por escala, grid, decalque e até a mão livre, se você quiser arriscar. Tem um vídeo aqui no canal também falando especificamente sobre todas essas formas de passar arte para parede. Então, o que eu acho importante nesse caso é você analisar as condições desse trabalho, as especificidades do desenho que você vai fazer nessa parede, do ambiente, pra só assim você escolher que tipo de técnica você vai usar pra fazer a transferência da arte
para a parede. Mais um tópico: equipamentos. Paredes externas tendem a ser mais altas do que as paredes internas. Ai, Ju, mas a parede que eu vou fazer externa é mais baixa do que a parede interna. Então você dê graças a Deus, porque normalmente, se você andar pela sua rua aí uns 100 metros, você vai ver que a maioria delas é mais alta. E em alguns casos é até mais difícil de ser acessada do que o normal. E para isso a gente normalmente precisa usar alguns equipamentos, andaimes, cadeiras suspensas, plataformas elevatórias, e para todos esses é indispensável usar equipamentos de segurança, que são os chamados EPIs. Cinto, capacete, óculos se precisar. E esses equipamentos vão servir para nos proteger de possíveis riscos que a gente pode ter ali executando aquela arte. Mas, Ju, tem que usar mesmo? Vai ser um gasto maior pra alugar esses equipamentos? Mais uma coisa que eu tenho pra ver, pra pesquisar. Tem que usar sim. Imagina você querendo economizar, não aluga nada disso, não vê nada disso, e Deus me livre e guarde, você cai de cima de um andaime. Se machuca a ponto de precisar ficar parado pra poder se curar. E correr o risco de nem conseguir se curar 100%, ter alguma sequela, ficar com alguma lesão permanente. Aí pensa, o dinheiro e o tempo que você quis economizar para esse trabalho vão te custar meses de outros trabalhos que você poderia fazer parado. E se bobear, até afetar a qualidade do seu trabalho permanentemente. Então essa economia virou um prejuízo nesse caso, né? E eu não sei nem por que a gente tá discutindo isso, gente. Tem que usar e ponto. Já considera o aluguel de todos esses equipamentos no orçamento. E esses equipamentos de segurança são obrigatórios tanto para paredes internas ou externas. Não importa o ambiente. O que importa é a altura e a exposição que você vai ter a possíveis riscos ali à sua saúde, à sua integridade física. Se você vai precisar subir num troço desses, você vai precisar desses equipamentos. E sobre o aluguel desses equipamentos e onde achar, eu ainda não consigo passar essa informação para vocês, porque eu ainda não precisei fazer o uso desses equipamentos. Todas as paredes que eu fiz eram em alturas regulares, onde só uma escada era suficiente. Mas assim que eu passar por essa experiência, eu trago aqui um vídeo no canal contando como foi. Bom, eu acredito que a gente tocou em todos os pontos, ou os principais pontos pra gente levar em consideração na hora de fazer uma arte numa parede externa, da melhor forma possível. Da mais tranquila, mais segura e mais profissional. Você viu que tem algumas coisas que a gente precisa levar em conta que são um pouquinho diferentes das paredes internas, né, meu anjo? E para continuar estudando sobre esse assunto, eu já dei indicação de um monte de vídeo daqui do canal, mas eu vou deixar alguns deles aqui na tela também. É só você clicar que vai direto pra lá pra fazer um Bertflix. Já se inscreve no canal para não perder mais conteúdo. Deixe seu comentário aqui falando ou da sua experiência em parede externa, ou o que você achou do vídeo, ou sobre que mais assunto você quer ver aqui no canal. E se você quiser ficar mais pertinho e acompanhar mais os bastidores da vida dessa artista e criadora de conteúdo, eu tô nessas redes sociais aqui, na Jubert mostrando um pouco de arte em parede, na Virei K-Lover falando de doramas e BTS, com muitas camisetas e produtos personalizados com arte. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!